Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui no canal. Eu quero te agradecer pela tua confiança e pela tua presença aqui mais uma vez. Antes da gente começar, eu quero te convidar a ouvir essa mensagem com calma. Se no final ela tocar o teu coração, eu vou te pedir para tu compartilhar com alguém. Mas caso ela não faça sentido para você nesse momento, e pode ser que isso aconteça, faz o que a Bíblia nos orienta. Julga todas as coisas e retém aquilo que é bom. Agora presta atenção, fica comigo aqui até o final, porque talvez a resposta que você tem pedido a Deus esteja aqui, nesse simples vídeo, neste simples canal. Amém? Bem, irmãos, nesse vídeo eu quero te convidar para refletirmos juntos sobre um tema que tem falado muito ao meu coração. E esse tema é quando o coração revela o propósito do trono. É forte, hein? Fica aqui que você vai ver que é forte, você vai compreender o que a palavra de Deus vai nos mostrar no decorrer desse vídeo, tá bom? Para essa reflexão nós vamos caminhar por dois livros, o livro de Gênesis e o livro de Esther. A gente vai ler apenas alguns versículos de ambos os livros, tá bom? Vem comigo agora, vou te pedir mais uma vez, presta atenção, eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 41, onde a gente vai presenciar nesse capítulo um diálogo que ocorre entre Faraó e José. A minha versão, irmãos, é Almeida, revista e atualizada, tá bom? Então eu tô falando aqui a versão para que você possa ir na sua leitura também fazer uma verificação dos versículos que serão lidos, tá bom? Capítulo 41, versículo 40 diz assim: administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Versículo 43. E fê-los subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Presta atenção aqui. Existia cargo formalmente constituído de governador do Egito, exatamente com esse título? Não existia. Mas José é nomeado pelo homem mais poderoso do Egito e assume uma posição de autoridade com uma função que a gente pode dizer que é equivalente. Ou seja, José, ele, então, após essa fala de Faraó, passa a assumir uma posição muito além de administrativa, mas de governo, de poder, de autoridade, porque quando Deus quer, assim. Porque Deus é governo sobre todos os governos, sobre todos os tronos, e eu te peço para que você dê glória a Deus aí da onde você está. Agora vai comigo lá no livro de Esther, capítulo 3, nos versículos 1 e 2. Vai dizer assim a palavra: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Forte, hein? Isso é muito forte. Havia um que não se inclinava e nem se prostrava. Aqui, irmãos, nós temos duas histórias de dois homens muito diferentes e vivendo também em tempo diferente, mas com um ponto em comum. Tanto José quanto Amã foram elevados à posição de grande confiança. Ambos ocuparam o segundo lugar em poder e autoridade, logo abaixo de quem? Do rei. Se fosse nos dias de hoje, a gente podia dizer que eles eram como um vice-presidente, trazendo para a nossa realidade, né? Homens de influência. Ambos eram capazes de tomar decisões que afetariam toda aquela nação. Mas tem algo muito sério aqui que já fica para mim e para a tua vida. Tem uma grande diferença entre chegar ao poder e ser levado ao poder. E essa diferença muda tudo, irmãos. É um ponto sensível que pode alterar histórias e vidas. Creia nisso. A palavra vai mostrar pra gente que José foi levado ao poder por Deus, mas Amã, ele sobe ao poder
por influência de si mesmo. Não havia nada de divino nessa ascensão. Como fruto dessa ambição, de sua manipulação, de sua autopromoção, ele não é chamado por Deus. Ele não tem um caráter íntegro, né? José, ao contrário, chega ao trono pela fidelidade que havia nele no oculto. José não precisou se promover. José não precisou de fazer marketing pessoal, não buscou holofote. José foi provado na rejeição, na solidão, na injustiça e lá no esquecimento. Porque antes da honra, irmãos, você conhece a história de José, ele conheceu a dor. Antes da exaltação, ele viveu um deserto particular, bem pessoal, sabe? Onde José não teve apoio da família, não teve apoio de rede de amigos e muito menos braço algum para ajudar ele a levantar. A Bíblia mostra que José perseguiu ali um caminho de lágrimas, de traição e de silêncio de Deus. Imagina, irmãos, que situação. Mas também a Bíblia vai falar que aquele coração não murmurou, não negociou sua fé, não se corrompeu. José, foi fiel na prisão, no trabalho, na tentação e também no abandono. Sabe aqueles momentos em que nós teríamos todas as condições, irmãos, aparentemente favoráveis para a gente cometer o erro? Quando ninguém está vendo a gente. Quando a gente está sozinho. E a gente decide, porque é uma decisão, não cair porque a gente tem o temor de Deus. A gente quer agradar a Deus porque a gente ama a Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Foi essa fidelidade que habilitou José no oculto antes que Deus o honrasse em público. Tem honra em público, irmãos, mas na fidelidade em particular. Porque antes da promoção vem a forja, antes do trono, a cova. Antes da glória, a cruz. José aprendeu a esperar o tempo de Deus e quando esse tempo chegou, ele não usou esse tempo, esse poder para se vingar, mas para preservar vidas. Acompanha comigo o versículo 49 do capítulo 41. Olha, irmãos, o que uma pessoa com o coração disposto a preservar faz. E José... 49. Assim ajuntou José muitíssimo cereal como areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Um coração disponível. José juntava enquanto tinha fartura, porque ele era consciente que a sua fidelidade a Deus colocou ele lá. Não era para o seu benefício, mas para abençoar um povo. Eu quero dizer algo para você, você vai ser levado a lugares onde Deus vai te colocar, não para você ser o peso da justiça, mas para você ser a voz do amor, para preservar. Através de você, Deus vai agir na vida de muitos, creia, você vai alimentar muitos com a palavra de Deus. Você vai chegar em lugares onde o amor de Deus precisa ser apresentado e você vai ser o porta-voz, a porta-voz desse amor. Tamanha credibilidade de José frente a Faraó. Vejam, irmãos, que forte. Quando a gente lê isso, é forte. O próprio Faraó, diante de uma crise alimentar, quando procurado para uma resposta, já tinha a solução. Olha o que Faraó declara no versículo 55, é forte. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Coisa forte. Faraó não foi pego de surpresa não, porque ele sabia quem ele tinha confiado, a segunda posição de sua confiança no Egito. José era a resposta de Deus para o Egito, coisa linda, e também para sua própria família. Você pode ser a resposta de Deus para a sua família. Um homem que foi levantado não para dominar, mas para servir. Onde quer que Deus te coloque, irmão, sirva. Eu não estou falando aqui de você se deixar ser humilhado, de um altruísmo assim que chega a ser prejudicial a si próprio, sabe? Eu não estou falando de anulação. Mas eu estou falando da não corrupção da essência
sabe? Com o que brilha com ouro. Se Deus te deu, é porque há um propósito nisso. E aí, quando a gente segue para Amã, a história muda. Olha só que coisa séria. Como foi lido nos versículos 1 e 2 de Esther, no capítulo 3, ele foi exaltado sem quebrantamento. Ele subiu rápido, sabe? Aquela subida assim por métodos errados, usando vaidade, manipulação e política. E eu não falo aqui de política no sentido estrito da palavra, né? Da boa vizinhança. Quanto José usava o poder para preservar, Amã usava para humilhar, para subjugar e para destruir. O coração de Amã estava contaminado de ódio, de ira. Amã não suportava a ideia de alguém não se curvar diante dele. Eu já falei isso num vídeo anterior. O que incomodava não era um simples homem que não se curvava diante dele chamado Mordecai, mas um servo de Deus que não aceitou se render ao orgulho humano. Amã representa aquele que usa a autoridade para oprimir, que transforma o poder em instrumento de vingança, que busca o respeito à força, porque não tem honra no coração, mas quer ser honrado, quer receber a honra. E sabe, irmãos, ainda hoje existem muitos Amãs disfarçados, em todos os lugares, todos os setores. Gente que quer aplauso, bajulação, manter o controle e se manter também no controle. Atropelam pessoas, interferem em vidas. Gente que persegue, que permanece fiel a Deus, porque a luz da fidelidade revela as trevas do orgulho humano. A fidelidade expõe as trevas do orgulho humano. Mas há também muitos Josés escondidos. Homens e mulheres sendo provados, esquecidos, mas guardando o coração. Queridos, no tempo da cisterna, guarda o teu coração, se mantenha fiel a Deus. A palavra vai mostrar pra gente que nós todos somos livres para declarar a nossa fé. José foi livre mesmo estando preso, olha só. Mordecai foi livre mesmo estando diante de ameaça. E ambos se contrapõem a Amã, que mesmo estando livre, no sentido real da palavra, estava preso nas correntes da sua arrogância. Nós somos livres porque Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Glória a Deus. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Nada pode prender uma alma que conhece o seu Deus. Coisa maravilhosa da gente declarar. A fé é a maior liberdade que o ser humano pode ter. E quando declaramos que cremos, não é soberba, é gratidão. Porque quem foi liberto fala. Quem foi remido testemunha. Quem foi curado proclama. Finalizando, José e Amã chegaram ao mesmo posto. Vejam bem, irmãos. Mas as suas decisões os conduziram a destinos diferentes. Enquanto José libera graça, Amã trabalha pela morte. José foi usado por Deus e Amã usado pela sua própria vaidade. O trono que exalta o homem o corrompe, mas o trono que vem de Deus transforma instrumento em vida. Então guarda isso no teu coração, irmãos, com todo carinho, né, dessa nobre e humilde serva aqui. Não é sobre subir, é sobre ser levado, não é sobre ser visto, mas sobre ser aprovado, não é sobre poder, é sobre propósito. Quando o tempo de Deus chegar, porque Ele sempre chega, você vai entender que a espera não foi perda de tempo, foi preparação para um serviço muito maior. Para onde Deus vai te colocar? Para onde Deus vai te levar? Que a tua fé permaneça firme, que o teu coração continue puro e que assim como José você seja levantado não para dominar, mas para preservar vidas, para ser canal de graça, de luz e de esperança. É coisa linda, eu não canso de me dizer que é uma coisa linda dizer isso. E o Deus de toda graça, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, confirmar,
frutificar e fundamentar. Eu desejo que essa palavra tenha falado ao teu coração e que a bênção do Senhor te acompanhe. Acompanhe também aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, amém? Até a próxima. Guarda o teu coração, porque tem promessa, porque tem um lugar preparado, reservado, onde Deus quer e precisa que você esteja. Amém? É para preservar. Aleluia.